aberto e colocar aqui também. Peraí, um minuto. Deixar assim. Pronto. Agora sim. Ai, meu Deus, desculpa, gente, aqui para. Eu vou ter que ficar bem de olho para admitir todo mundo. Agora sim. Desafio do domínio emocional. Esse é um desafio onde eu vou mostrar para vocês exatamente o que que a gente precisa saber, entender, tanto para aprender a nomear, perceber que você tem emoções e o que você faz com isso, quanto eu vou explicar exatamente qual é o protocolo que a gente vai seguir para conseguir de fato ter esse domínio emocional. Porque, e é um ponto aqui já para levantar para vocês. Dominar as emoções é completamente diferente de controlar as emoções, de não sentir, de tentar fingir que eu não estou sentindo. E aqui, ao longo da aula, vocês vão perceber muito bem essa diferença entre controle e domínio. Eu tenho uma pergunta para começar que é: quem aqui, vocês podem colocar no chat, tá? Que aí eu consigo ver todas vocês. Vocês já fazem terapia ou já fizeram terapia para gerenciar melhor as emoções? Quantas de vocês? Sim, não, já fiz. E vocês que já fizeram, principalmente quem já fez, né? O quanto acredita que agora com a terapia tem o domínio total das emoções? Vou esperar vocês responderem e vou dando um contexto. Por quê? Porque passei, né, 8 dias, não, 7, eu não sei, 8 ou 7 dias agora em Fortaleza, com um monte de mulher maravilhosa, terapeutizada e tudo mais. E aí a gente ficou debatendo muito sobre isso, que foi, não, elas vinham com os problemas delas e eu falava assim, não, precisa de terapia para resolver isso, você precisa de terapia. E eu fui falando várias vezes isso. E elas ficaram falando para mim: "Não, Ellen, mas eu faço. Não, Ellen, mas eu já faço terapia há sei lá quanto tempo. Eu já estou na terapia". E isso ficou matutando na minha cabeça do tipo: como que essas mulheres fazem tanta terapia e ainda não têm o domínio sobre as suas emoções? Eu fiquei muito encafifada com isso. E aí eu trouxe tanto para essa aula muito essa percepção do que não adianta só fazer terapia, não adianta só, muito porque as terapias hoje, não todas, né, mas algumas delas falham na parte prática, quanto a gente vai para além de um debate, de uma conversa, para a gente ter domínio de fato das nossas emoções. E aí eu vou trazer essas percepções aqui para vocês também. Ah, e já faço há 2 anos e ainda não controlo as emoções. Mas, Fernanda, o nosso objetivo não é controlar, é dominar, e eu vou te explicar a diferença. Comecei agora 2 meses atrás de fazer. Total, não tenho não. Acontece, não é o ideal, mas acontece. Então vamos lá entender o que que. Se eu abrir minha garrafinha, eu consigo beber água. Para começar, o que que é a emoção? A emoção nada mais é do que uma mensagem que o corpo dá para a gente para dizer o que que ele está precisando. Vamos pensar na parte do sistema gastrointestinal. Quando o meu estômago ronca, o que que acontece? Quer dizer que eu estou com fome. Então, o roncar do estômago é um sinal que eu preciso comer. Quando eu estou com vontade de fazer xixi, a minha bexiga começa a ficar cheia, é um sinal para o meu corpo que eu preciso fazer xixi. Quando eu tenho sede, é um sinal do meu corpo que eu preciso beber água. O nosso corpo, ele dá vários sinais o tempo inteiro. E as emoções são um desses sinais para definir como a gente está se sentindo. Então, essa é a primeira coisa. Emoção não é uma coisa errada. Ter emoção não é um problema. Porque assim, sentir sede é um problema, sentir fome é um problema, sentir sono é um problema. Não. As emoções nada mais são do que um processo normal de mensagem do corpo. Agora, onde ela encontra um grande problema? Quando eu não sei ler essa mensagem. E não só ler, eu não sei interpretar essa mensagem. E não só ler e interpretar, eu não sei o que fazer com essa mensagem. E aí a gente começa a ter um problema. Eu gosto sempre de explicar isso para as minhas alunas com uma vocês vão começar, para quem é minha aluna que já está acostumada, para quem está me conhecendo aqui
e está participando da aula que eu abri de forma gratuita, vocês vão ver que o que mais eu sei fazer é analogia. E uma delas é para explicar as emoções. O que que a gente precisa entender é: as emoções falam, e eu preciso aprender a falar a língua das emoções. Tanto quanto existe a língua, por exemplo, tailandês. Se eu pegar e for hoje para Tailândia, que é eu sempre uso o exemplo Tailândia porque é o meu sonho mesmo. Quero muito ir para Tailândia, é assim, o lugar do mundo que eu mais tenho vontade de visitar. E aí, quando eu for para Tailândia, porque eu vou, quando eu for para lá, eu não sei falar um total de nada em tailandês. Eu não entendo absolutamente nada em tailandês. A probabilidade de eu fazer um monte de merda lá é gigantesca. Por quê? Porque eu não estou entendendo a mensagem. Eu não sei me comunicar com essa língua. Muitas vezes é assim que a gente está no processo das emoções. As emoções estão falando com a gente, elas estão dando um monte de mensagem e tá tudo em tailandês. A gente não tá entendendo nada. E aqui vai ser não é uma aula sobre tailandês, mas vocês vão sair daqui entendendo muito melhor como ouvir, interpretar e saber o que fazer com as nossas emoções. Vamos botar as emoções em português para a gente conseguir entender melhor. Partindo desse pressuposto, o que, que também é emoção? De uma forma mais científica agora e não só é, filosófica com as minhas mil teorias. As emoções, elas têm essa função de trazer mensagens para nos alertar de algo bom ou ruim. Que algo tá indo bom, repete, ou de algo tá indo ruim, vamos parar de fazer. Então, tanto quanto a sede lá é para a gente beber água, a emoção é um sinal, esse mecanismo, para a gente saber se a gente continua tendo determinado comportamento, ou fica em determinado local, ou se a gente sai disso, se está nos fazendo bem ou mal. Essa é a função da emoção. E aí, quando eu não escuto a nossa emoção, ela tende a fazer o quê? Gritar mais, tanto quanto uma criança. Então, outra analogia para as emoções é você imaginar ela como um bebezinho. Então, a emoção, um bebê começa a chorar porque está com fome, porque está com sono, porque está todo sujo, né? A fralda, ele começa a chorar. Às vezes ele começa a chorar mais baixinho, só resmungando. Se eu não ouço essa criatura, essa criança, ela vai começar a esgoelar. As nossas emoções é a mesma forma. Se eu não ouço quando ela começa a resmungar, ela vai começar a chorar e vai começar a gritar cada vez mais alto, até um ser humano vir aqui me acolher, vir aqui atender a minha necessidade. Guarda essa informação que vai ser importante lá para frente. Atender a necessidade da emoção. Então, essa é a definição de emoção by Ellen, tá? E aí, para além da gente entender, então, que as emoções são simplesmente uma mensagem que eu preciso ouvir, que essa mensagem está me dizendo o que é bom, o que é ruim, eu preciso também entender o quanto de distância eu posso estar dessa emoção. Porque, ó, presta atenção aqui, que isso aqui, ó, quando eu entendi, gente, juro, quando eu entendi isso, são vários insights que a gente vai tendo, né? A parte até agora não, porque é muito básico mesmo, só para vocês entenderem, mas essa daqui já é importante. Se a emoção é uma mensagem, ela tá inata, tá dentro de mim, não dá para tirar, e ela é importante, ela tem várias funções, principalmente demonstrar ali necessidades que a gente está tendo, eu preciso entender que a emoção, ela também é como uma brasa, um fogo. Se eu chegar perto demais, ela me queima. Mas se eu ficar distante demais, eu morro congelada de frio. Então eu preciso encontrar uma distância adequada das emoções. Eu preciso estar num nível de afastamento dela para que nem ela me domine e ela se torne esse fogo que ela se queime inteira em mim, que basicamente é quando eu encosto no fogo, ela se torna o fogo, é aquele momento em que eu tô com raiva e aí eu ajo só pela raiva. Eu tô ansiosa e eu ajo só pela ansiedade. Esse momento é aquele momento que eu deixo que as emoções queimem dentro de mim. Mas se eu fico muito distante das emoções também, eu desenvolvo uma coisa chamada depressão. Que é isso, né? A depressão é quando você está tão distante das suas emoções que você não consegue ter discernimento do que é bom e o que é ruim. Eu tenho um diagnóstico, né? Tive com 17 anos.
E para mim a depressão, quem não tem acha que depressão é tristeza. E não é. Depressão é apatia. Nem é feliz, nem é triste, nem é alegre, nem é chato, nem é frio, nem é quente, é tudo morno. Quando eu me distancio muito das emoções, eu também fico vivendo essa vida morna. Então não é nem pra gente se enfiar no fogo, nem para se distanciar demais dela. É para estar numa distância segura. É para que eu consiga enxergar as minhas emoções como esse fogo e entender se tiver fogo grande demais, como eu apago. Se o fogo estiver apagando, que combustível eu coloco lá para ele se acender. E aí eu vou tendo um manejo desse fogo, tanto quanto eu preciso ter um manejo das emoções. Quem aqui já acendeu a churrasqueira? Eu sou craque em acender a churrasqueira. Por quê? Porque na minha família, o prato que mais se faz na vida, eu nasci vendo todo mundo fazer é churrasco. Tanto que é o top 3 das minhas comidas preferidas. Tanto que depois, quando eu tive a minha própria casa, eu, o meu ex-marido, não sabia acender churrasqueira. Então, todos os churrascos que existiam na minha casa, era eu que acendia também. Então, eu sou craque. Tenho todas as técnicas. E quem acende churrasqueira sabe que a gente precisa estar. Enquanto o fogo não pega, tem várias estratégias para fazer. Aqui eu gosto de fazer. Pego papel higiênico, faço uma rosa com papel higiênico. Essa solta bastante fumaça, mas funciona. Xoxo o óleo, passo uma caminha dela no meio do carvão e boto fogo. Aí se eu fico lá, abanando assim o fogo até pegar, pega que é uma beleza, sempre funciona. Eu acendo 100% do churrasco assim. Então, todo fogo, ele exige um manejo. Toda emoção também exige um manejo, para que ela nem se apague e nem nos queime. Esse monte de analogia tá fazendo um pequeno sentido do que é emoção para vocês? Sim, não? Me coloquem aqui no chat. Sim, maravilhosas. Agora vamos para as partes mais práticas, agora que a gente entendeu a questão emocional. E aqui o chat fica aberto mesmo. Eu gosto que todo mundo converse. Eu dou aula, mas não gosto de dar aula, gosto de conversar. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas, queiram saber, foram virando chavezinhas aí ou percebendo, vocês me mandem aqui, tá? É, Vamos lá, problemas emocionais. O que que acontece quando a gente não tem era pra estar sem esse daqui, né? Mas tudo bem. Quais são os problemas das nossas emoções que a gente vê hoje no mundo geral? O primeiro problema ninguém foi ensinado a lidar com as emoções. Ninguém foi ensinado sobre emoções. Quem aqui teve na escola alguma matéria de domínio emocional, inteligência emocional, gestão emocional? Não tivemos. Quem teve na faculdade? Não tem. Então a gente nunca foi ensinado. Os nossos pais nos ensinaram? Muito provavelmente não, porque aqui deve estar só o povo dos 30, que é mais ou menos a minha idade. É mais ou menos a variação de vocês também, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho para cima. A nossa época, a nossa mãe também não tinha inteligência emocional e gestão emocional. Então, elas também não conseguiram, nossos pais, né, de uma forma geral, também não conseguiram nos ensinar. Então, aí começa um grande problema. Segundo, a gente não sabe, nem por isso, né, porque a gente não foi ensinado, a gente não sabe nem identificar nem nomear. Ai, que lindinho, Ana. Por que que ele sabe? Porque você foi a pessoa que aprendeu, né, quebrou esse ciclo e agora ensinou. Eu agora, que penso em ser mãe, ai, gente, eu não consigo nem falar direito essa frase que chegou a me suar, né? Eu tenho 29 anos. Durante 28 anos da minha vida eu disse que eu nunca seria mãe. E agora esse negocinho começa a florar no meu coração. Mas se um dia eu for mãe, talvez eu seja, não sabe, próximos capítulos, é uma das coisas que eu vou querer muito ensinar meu filho. Sem sombra de dúvidas. Porque saber identificar e nomear, pela gente não saber identificar e nomear as emoções, a gente tem essa essa cegueira sobre quem a gente é. Percebe? Que assim, se as emoções estão dentro de mim e eu não consigo nem identificar e nem nomear, volta à explicação que eu dei. O meu corpo tá me dando um monte de mensagem, o meu cérebro tá trazendo um monte de mensagem que eu não tô sabendo ler. Imagina que assim, vocês que são mães, né, têm filhos. Imagina que o seu filho tá mandando 1.000 mensagens para você. 1.000 mensagens desesperado. E aí você tá com seu celular na mão e você não consegue ler nada. Você não consegue perceber. Ou ele tá morrendo de te ligar e você não tá atendendo.
Percebe a gravidade da situação quando a gente não sabe identificar e nomear as emoções? É nesse nível, é que o seu filho tá morrendo e você não consegue entender por quê. É assim que o seu corpo se sente. E aí, é uma cascata, né, de problemas. A gente não foi ensinado, então a gente não sabe identificar nem nomear, e menos ainda a gente sabe lidar com as emoções. Hoje o que a gente tem é um monte de adulto que não lida com as emoções. Ou a gente reage a elas, ou a gente foge delas. Ellen, qual a diferença? Reagir. Estou ansiosa, vou lá e ajo, só reajo a essa ansiedade. Só sou dominada por ela. Estou triste, vou lá e ajo pela minha tristeza. Tô com raiva e eu reajo à minha raiva. Eu só vou lá como, tipo, eu explico isso como gatilho, né? Então tá escuro, eu vou lá, se vem uma emoção, eu acendo e ajo sem consciência. Quando eu fujo da emoção, eu estou ansiosa, não quero lidar com essa ansiedade, vou me distrair, vou fazer outra coisa. Estou triste, não quero lidar com essa tristeza, eu engulo e vou fazer outra coisa. Vou fingir que eu não estou assim. Estou com raiva, engulo essa raiva e vou fazer outra coisa. Então, ou a gente reage ou a gente foge. A gente nunca lida. A gente não tem até hoje, né? Poucas pessoas têm esse mecanismo de lidar com as emoções. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Qual é a diferença entre um e outro? Porque quais as consequências agora? Esses são os problemas. Quais as consequências de eu não saber lidar com as minhas emoções? Eu me torno uma pessoa que eu não gostaria de ser. E para mim essa já é a maior, a mais difícil e a mais problemática. Porque isso é assim, é normal que a gente tenha partes da gente que a gente não goste, que a gente não se identifique, que a gente não admire e busque melhorar. É normal, todo mundo tem essa evolução contínua. Mas quanto de gente que eu me deparo, de alunas, de clientes, do povo do Instagram, agora de pessoas diferentes que eu conheço, né? Que antes eu vivia no meu casulo e agora eu conheço pessoas fora dentro da minha casa, o quanto que as pessoas não gostam de quem são porque elas têm um monte de comportamentos que elas não admiram. Então, se eu tenho uma raiva absurda, que eu não sei lidar com essa raiva, e eu tenho um monte de comportamento disfuncional por essa raiva, eu brigo com todo mundo, eu vivo arrumando confusão, eu tenho um ódio. Às vezes eu nem brigo, eu nem exponho a minha raiva, mas eu fico com aquele negócio, com aquela angústia, com aquele ódio que vai crescendo dentro de mim. E aí você fica tendo pensamentos horrorosos sobre todo mundo. Aquilo vai te trazendo um peso gigante na alma. Você tá com um monte de doença psicossomática, né? Porque tem um livro que eu tô lendo que ele tem uma frase muito boa que ele falou assim: ninguém morre de amor, mas morre de raiva. Porque a emoção raiva ela se somatiza no corpo. Para quem não sabe esse termo, é quando algo mental e emocional se transforma em algo físico. Então, hoje o câncer é uma doença que já é comprovadamente uma doença psicossomática. Então, meu estado emocional e mental faz com que eu tenha mais propensão de um câncer se desenvolver em mim ou não. E a emoção que mais gera essa doença psicossomática é a raiva. Mas dentro disso, né? Mudei aqui o assunto. A mesma coisa a ansiedade. Quanto de nós hoje somos ansiosos? O quanto a ansiedade te faz ter comportamentos de uma pessoa que você não gostaria de ser? Eu falo por mim. A própria comida, né? Que é o mais básico. A comida, a ansiedade faz a gente comer um monte de coisa. Aí eu me torno uma pessoa permissiva, uma pessoa que tá acima do peso, uma pessoa que não cuida de si porque vive ansiosa. Uma coisa idiota que a ansiedade me fazia era comer unha e arrancar cabelo. Eu comia unha e arrancava cabelo por conta da ansiedade. E eu tinha vergonha da minha mão. Eu morria, e é coisa boba, mas eu morria de vergonha da minha mão. Eu não usava anel, porque se eu usasse anel ia mostrar ainda mais a minha unha, que era assim, comida até o. Era uma coisa idiota, mas isso me deixava com vergonha. Eu fiz um buraco aqui na. Agora não tem mais, né? Eu ainda acho que é meio falhado. Mas eu tinha feito um buraco aqui na minha cabeça de tanto cabelo que eu arrancava. Vocês não sabem, né? Porque vocês conhecem essa versão da Ellen de agora. Mas eu era uma pessoa raivosa. Eu ainda sou, mas agora eu sou uma raivosa dominada. Mas eu sou uma pessoa meio assim com a vida. Tudo é fácil me tirar do sério. Eu me irrito com tudo. Mas eu tenho discernimento para não deixar a minha irritação
tomar as minhas decisões e eu agir. Mas eu era uma pessoa mal educada, grossa, assim, ríspida. Por quê? Porque eu tinha essa raiva e eu achava que se eu estava sentindo raiva, todo mundo tinha que lidar com a minha raiva. E aí eu fui aprendendo que não. A minha tristeza, eu lidava com ela me tornando vítima. Então, se eu estava triste porque alguém fez algo por mim ou alguma coisa aconteceu, eu lidava com essa tristeza de, ó, pobrezinha de mim. Olha como eu estou triste. Olha como eu sofro. Olha como eu sou o cocô do cavalo do bandido, a filha não preferida de Deus. Toda vez que eu tinha algo triste na minha vida, eu não sabia lidar com essa tristeza e entrava no papel de vítima. Então, quando a gente deixa essa emoção nos dominar, a gente tende a ter comportamentos que a gente não gostaria de ter. Eu trouxe a filha não preferida de Deus. Eu era igual. E eu achava, a tristeza sempre me levava para esse lugar de vítima. A raiva me levava sempre para esse lugar de meio de superioridade, do tipo, eu estou com raiva e a culpa é sua. É sempre também eu repassava, né, a culpa de todas as minhas emoções. Eu me olhava para como eu me sentia e falava, a culpa é dessa pessoa que me deixou assim. Eu estou sentindo isso, a culpa é dessa pessoa ou dessa coisa que me fez descrever, que me fez sentir assim. Sendo que a emoção é de quem? Minha. A responsabilidade é de quem? Minha. Mas eu não via dessa forma. Você está descrevendo o meu irmão. Acontece, gente. Não é o ideal, mas acontece. Quando a gente tem emoções não dominadas, a gente também constrói uma vida que não gostaria de ter. Então, pela minha má gerência, má domínio, melhor falar assim, emocional, eu engordei. Eu vivi um relacionamento bem ruim, bem ruim. Eu vivi um relacionamento bem ruim por 12 anos, porque eu não conseguia sair dele. Eu tive várias e várias crises de ansiedade, tive os diagnósticos, construí vários padrões que eu não gostava, simplesmente porque tinha um péssimo, acho que ó, esse é o mais claro, um péssimo relacionamento com a minha mãe, principalmente. Porque aí eu colocava toda a culpa de todas as emoções minhas desestabilizadas na pobre que não teve também gerenciamento. Ninguém ensinou ela a lidar com as emoções dela e eu colocava toda a culpa de todas as minhas emoções ruins na minha mãe. Então, nisso, o convívio com a minha vida, com a minha família ali foi bem difícil. Então, tudo isso por quê? Porque eu não sabia lidar comigo. E o maior instinto natural que a gente tem são as nossas emoções. Se a gente não sabe lidar com esse instinto emocional, a gente tende a repetir vários e vários padrões ruins. Que bons que você conseguiu reverter. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a mim, graças aos exercícios que eu vou mostrar aqui para vocês, que é possível. E o combo, hiperfocar na outra área. Não entendi, cara. Carol, faltou. E o combo é focar na outra área. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu me. É, não, para lidar com as emoções. Ah, tá. Sim, é a fuga, né? Aí eu não quero lidar com. Hoje os adultos reagem, os adultos, as pessoas hoje no mundo reagem às emoções de duas formas, né? Ou elas reagem, então ficam lá dominadas pelas emoções e fazem tudo que a emoção diz, ou elas não olham para a emoção. Elas saem de perto da emoção e fingem que não está acontecendo nada. E aí a minha pergunta é: hoje você diria que você domina as suas emoções ou você é muito mais dominada por elas? Tananã. Vamos aí para um. Conversem aí comigo. Quem sente que já domina ou é mais dominada? Vamos para mais uma analogia. Eu quero que vocês conversem comigo, hein? Vocês não me deixem aqui falando sozinha, não. Dominada. Vamos para o próximo. Como funciona, com mais uma analogia, o processo das emoções? Você basicamente está lá vivendo a sua vida normal, plena, tranquila, trabalhando nos seus relacionamentos, tudo fluindo de uma forma normal. Aí acontece uma situação na sua vida, uma situação X, aleatoriamente. Ah, é, deixa eu pensar. Não, um trabalho a mais que apareceu para você, uma casa. Eu lembrei de uma amiga minha que eu vi hoje o story dela, que ela deixou a casa dela alagar 2 vezes. Eu nem perguntei o que aconteceu, mas aconteceu, parece que isso. Alagou a casa dela 2 vezes essa semana. Ela é catastrófica. Mas aí acontece coisas assim, mais graves ou mais bobas, do tipo.
Ah, você termina um relacionamento que é mais grave, ou não, seu cachorro come o Kindle que a Lua fez com o meu. Enfim, coisas, qualquer situação que aconteça na sua vida. Uma situação tem a capacidade de moldar o que você sente. Então, você tá lá normal, aconteceu X, aí você começou a se sentir ansiosa. Aí você começou a se sentir triste. Aí você começou a se sentir irritada, apreensiva, cansada. Enfim, qualquer emoção. Esse é o fluxo das coisas. Você não tem como estar lá num total de normal e a emoção partir do nada. Não. Alguma coisa precisa acontecer, tanto externamente quanto internamente. Então você pode estar parada, mas se a sua cabeça está pensando coisas catastróficas, isso vai regular as suas emoções também. Então, essa situação X pode ser tanto externa quanto internamente. E isso faz com que você sinta algo. Eu acho que domínio não, mas ontem eu fui dominada e estava consciente da situação. Hoje eu já voltei para o foco. Esse é o processo, porque o domínio não é linear, não é um concreto, porque senão é um robô que não sente. Mas é deixar que ela não destrua a sua vida, não te deixe ser uma pessoa que você não gostaria de ser. É essas duas coisas só. Bom, é assim que é o fluxo da emoção, né? É assim que a gente vê o processo de emoção, é assim que acontece. Só que não é uma única coisa que acontece na nossa vida. Acontecem diariamente ou a cada hora várias situações. E aí a gente está lá tentando viver uma vida normal, mas aí tem a situação X, Y, W, Z, que vai nos deixando cada uma com uma emoção diferente. E isso daqui é a nossa vida o tempo inteiro. Tô tentando ser normal, acontece alguma coisa e me sinto de alguma forma repetidamente. Até aí, normal. É assim que acontece mesmo. Quando começa a se tornar um problema? Enxergar e prestar mais atenção, mas ainda não consigo dominar. Um passo por vez. Vamos lá. Aqui é o normal. Quando começa a se tornar um problema? Quando eu entendo que assim é o que acontece. Mas como que você interpreta na sua cabeça, na verdade? Você tá normal, você sente uma vontade de fazer alguma coisa errada. Seja ficar mexendo no celular, seja comer doce, né, que é o clássico, seja fumar, seja beber, seja comer comidas mais gordurosas, seja procrastinar, se a gente for para comportamentos, seja brigar, seja ficar trancafiada dentro da sua casa. A gente acredita que a gente está lá num processo normal, sente uma vontade de ter um comportamento disfuncional e simplesmente vai lá e faz. Aqui poderia ser comprar demais também. Eu tenho uma amiga, não vou citar nomes, mas ela, com certeza, descontrola, não, foge das emoções com compras, porque ela é compulsiva com compras. Então, existe sempre um comportamento disfuncional, que a gente parte do pressuposto que a gente interpreta que é uma vontade. Mas qual é a verdade? É a junção das duas coisas. Você tá lá normal, enfrentou uma situação, ficou com um mix de emoção. E aí sim teve uma vontade de ter um comportamento disfuncional. E aí sim teve uma vontade de fazer algo ruim, algo errado. Você já, quem aqui consegue já perceber que esse é o fluxo de muitos dos comportamentos ruins que a gente tem? Isso já é claro na cabeça de vocês? Vamos ver enquanto isso. Eu tenho que ficar sempre de olho, porque eu tenho tendência a ter comportamento compulsivo, mesmo não sendo comida. Pra mim não era. Ó, é isso, né? O meu padrão compulsivo também é que todo mundo acaba tendo. Esse é um bom ponto, que poderia ser uma frase daqui. Toda compulsão, ela é diretamente proporcional ao meu nível de desequilíbrio. Então, quanto mais emocionalmente desequilibrada eu estiver, maior vai ser a minha compulsão. Porque é como se fosse uma balança. Eu tenho 1 litro de ansiedade. Eu vou precisar canalizar esse 1 litro de ansiedade. Então, eu tendo a ter proporcionalmente 1 litro de compulsão para tentar fugir ou reagir a essa ansiedade, ou essa XPTO de emoção. E aí, essa compulsão, essa fuga,
pode ser para o que caber em você. Por muito tempo foi a comida para mim. Assim, se você me perguntar, Ellen, qual é o seu maior vício hoje? Porque você com certeza canaliza. Esta merda de celular. Que eu fico com um ranço de mim. Com uma raiva. Quando eu vejo que eu tô lá descontando as minhas emoções nisso. Neste bendito deste celular. No começo do ano, até agora, que caiu a minha ficha, né? Mas até ali março, acho que até março, tava sendo em sair. Eu precisava sair eu saía toda hora, todo final de semana. Tava vivendo. Em janeiro, me comprei 3 viagens para fazer em maio. Eu tentando fugir das minhas emoções, que eu não estava sabendo lidar. Então, quando a gente tem muitos comportamentos que parecem ser uma vontade muito grande, a gente tem que ter um olharzinho atrás. Será que é vontade mesmo? Isso para qualquer coisa. Olha como eu fui compulsiva, gente. 3 viagens em um mês. Quanto que era vontade minha mesmo de viajar tudo isso? Ou era só eu tentando fugir de uma emoção? Essa tem que sempre ser um alerta. É minha vontade ou estou só lidando com alguma emoção? Essa noite que dormi super bem, consegui me alimentar super bem e resistir a alguns momentos em que pesquei que minha emoção estava um pouco fora do eixo. Maravilhosa, Ana. Perfeito. Vocês entenderam que existe esse ciclo agora. E por que muitas vezes vocês falam assim, eu uso a comida para lidar com a minha ansiedade, mas eu sei que não funciona. Eu compro para lidar, mas eu sei que não serve para nada. Eu fico no celular, mas eu sei que não funciona. Mentira. Funciona sim. Não funciona para resolver o problema, que foi a situação XPTO. Mas muitas das fugas que a gente tem, elas nos anestesiam. E a gente só repete porque funciona. Se eu tô cansada e bebo, eu me sinto anestesiada. Na próxima vez que eu estiver cansada, que uma situação X acontecer e me deixar cansada, o meu cérebro entendeu guardou esse caminho aqui, de que se eu beber, eu vou me sentir minimamente melhor, ali anestesiada, porque se sentir bem é subjetivo, mas você vai sentir essa emoção reduzindo. A, pró a próxima vez que eu me senti, que eu, sei lá, situação X aconteceu, eu me senti ansiosa e comi um chocolate e me anestesiei. O meu cérebro gravou esse caminho. Então, a próxima vez que a situação X acontecer e eu me sentir ansiosa, ele vai lembrar, ó, se a gente comer chocolate, a gente vai se sentir, ter uma redução dessas emoções. A gente não vai ficar se sentindo mal. Então vamos comer. E esse daqui é o processo neural que o cérebro constrói. E ele só repete porque aqui funcionou. Porque ele guardou essa informação que deu certo para lidar com as emoções. Então, todas as vezes que vocês se depararem com alguma dessas coisas que você está usando de uma forma ruim, não é olhar para isso e falar, ai, não funciona, não sei por que eu estou fazendo isso. É olhar para isso e pensar, meu Deus, isso daqui realmente está me fazendo me sentir anestesiada. Ah, meu Deus, cadê vocês? Mexi aqui agora, eu não sei. Ah, tá, voltou. Isso aqui está realmente me fazendo se sentir anestesiada. Eu preciso tratar ela, porque senão eu vou ficar nesse ciclo o resto da vida. Faz sentido? Imagina ela guardando isso por anos, o caminho já vira quase automático, né? Quase não, se torna. Porque pensa, imagina se tudo que a gente fizesse, a gente tivesse que aprender todos os dias. Imagina todo dia você ter que aprender a falar português. Todos os dias aprender a fazer comida. Todos os dias aprender a escovar o dente. Todos os dias aprender como fazer o seu próprio trabalho. Não dá, a gente enlouquecer. Então, o nosso cérebro guarda coisas para fazer agir automaticamente, porque a gente não dá conta de aprender todo dia, tudo do zero. Coisas boas, só que aí ele guarda, ele aprende e guarda coisas boas e coisas ruins. Ele guarda o seu caminho de volta para casa, sem você precisar abrir o Waze, mas ele também guarda o caminho de comer chocolate e alivia a ansiedade. E aí ele só repete. Então, a gente precisa, que é isso que eu bato muito na tecla. A gente tem
necessidade, a gente precisa aprender sobre como o nosso próprio cérebro funciona, para não ficar dando murro em ponta de faca, tentando fazer do nosso jeito as coisas, sendo que é irrefutável. Todo o cérebro funciona assim. E é isso que é isso. Não vou entrar nesse mérito para eu não arrumar confusões, para eu não ficar aqui deixando a minha raiva me dominar, mas é por isso que é inadmissível a estrutura de toda faculdade de saúde. Entender como o cérebro funciona deveria ser qualquer pessoa já deveria saber, mas profissionais da saúde deveriam ser obrigados a saber sobre neurociência. Por quê? Porque a gente trata seres humanos. E a gente quer tratar seres humanos com a teoria. E não como o ser humano funciona dentro da própria cabeça. Todos, todos os profissionais da saúde, no mínimo, precisariam entender isso. Porque esse é o ciclo de qualquer cérebro. Não tem outro cérebro. Não existe. Se você for um ser humano. Talvez cachorros não sejam assim. Não sei dizer. Mas seres humanos, 100% é assim que o cérebro funciona. É por um processo de recompensa. Até o cachorro. Porque o cachorro só dá a patinha. Não posso ficar falando essas palavras, senão elas vão acordar. Se ela tiver uma recompensa no final, a gente também. Continuando. Do que você anda fugindo? Do que você anda precisando canalizar aqui essa ansiedade? De que situações aqui, ó, você anda fugindo? É aí que a gente começa a olhar se a gente quer dominar as nossas emoções. Quando começa a perceber que mesmo comendo chocolate não vou deixar de ficar ansiosa, é um bom sinal, então? Perfeito, Ana. É exatamente isso. É o primeiro passo de percepção, porque aí você está entendendo qual é o seu olhar. O seu olhar vai estar sendo para resolver o problema ou para continuar fugindo? Quanto mais a gente tiver consciência de resolver o problema, menos o chocolate vai servir. Agora, quando eu não olhar para o que eu quero resolver, o chocolate sempre vai continuar servindo, porque ele vai ser uma fuga. E agora, tá, Ellen, já entendi que eu tenho esses problemas. E como que eu paro de fugir? Como que eu paro de toda vez que eu tenho uma emoção, eu só fujo dela? Eu só busco um, um acalento, um conforto, um alívio, uma necessidade de extravasar. Mais uma analogia. Para tratar, a gente vai fazer 3 etapas, mas é basicamente 2 ações só. Você precisa entender as 3 etapas e depois as 2 ações. Com a analogia da torneira, um copo d'água e a bendita da água. Essa daqui a torneira, ela é o gatilho que te gera uma emoção. É aqui, ó. É a situação. A torneira é esse gatilho, é a coisa que está acontecendo na sua vida que você está fugindo, que está te dando uma emoção aí no seu coraçãozinho. Vou trazer aqui a minha própria. Aqui já é um ambiente seguro, eu posso falar dessas coisas. Eu estou com um problema na minha vida. São vários, né? Mas esse grande problema está me corroendo agora. Que acabou de acontecer. Que é, eu tenho uma mudança para fazer no meu trabalho. E essa alteração no meu trabalho é um gatilho para o meu estado emocional. Pensar agora em trabalho abre uma torneira, uma enxurrada de ansiedade em mim. E aí você tem que identificar. O trabalho eu sei que está sendo o meu. O que é no seu hoje? Pode ser mais de um. Mas o seu trabalho hoje é um gatilho para que como você se sente emocionalmente? O seu corpo? O ano passado inteiro, ou não, os últimos 2 anos, era a área de relacionamento que tinha um poder de catastrofizar minhas emoções. É a sua família? São as pessoas que convivem com você? É a sua própria casa? É a sua própria cabeça? Todo mundo tem gatilhos. A gente precisa entender da onde são esses gatilhos. Para entender, aqui, ó, aqui fica mais fácil. Todo gatilho vai gerar uma emoção, vai liberar uma emoção em você. E você é esse copo que vai recebendo essas emoções. Que emoção? Pode ser ansiedade, pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser o tédio, pode ser a felicidade. O tempo inteiro. É como se a gente tivesse não só uma torneira, a gente tem várias. E o que a gente precisa entender?
Aqui. Nosso trabalho é fazer duas coisas: olhar para o que está caindo dentro da gente, olhar para esses gatilhos que estão jorrando emoções dentro da gente, conseguir identificar essas emoções para conseguir tratar elas do jeito certo. Como a gente faz isso? Faltou essa parte. Para que a gente não transborde. A gente vai para a comida, a gente vai para o celular, a gente vai para as fugas, né? Então, para viagem, para as compras, para sei lá, às vezes você briga com o seu marido, com o seu noivo, com o seu filho, porque o seu problema está lá no trabalho. Então, os comportamentos disfuncionais que você tem é quando esse copo já transbordou. Quando os gatilhos da sua vida estão gerando tantas emoções que você vive cheia, vive transbordada, vive saindo emoções assim, ó, de dentro de você. Como mudar isso? Primeira parte é saber pescar o que está gerando esse estado emocional. São os itens que eu coloquei lá antes. Percebe? E assim, não é só o trabalho. Ah, é o trabalho. O que que no trabalho te incomoda? O que que no relacionamento tá te incomodando? O que que na sua família tá sendo um gatilho para você? Precisa ser muito claro para você conseguir pescar o que é. Por que pescar? Porque você é assim, você jogou uma vara lá e uma coisa vai grudar na sua vara. Você tem que estar com essa vara o tempo inteiro atenta, para a hora que o peixe grudar ali, você puxar. Isso é pescar. Você conseguir perceber que essa coisa te gera uma emoção, te, te deixa emocionalmente afetada, te deixa emocionalmente abalada. O que deixa? O que que na sua vida você tem listado? Você sabe? Ou você só percebe quando foi por água abaixo? Tá? É um bom exemplo que eu dei, fiz uma consulta semana passada com uma aluna que ela tá bem mal, assim, né, no estado, no processo da vida dela e tudo mais. E aí a gente identificou, a gente conseguiu pescar que um dos gatilhos era a necessidade de ser gostada. Então, se ela estava em qualquer situação, no trabalho, na família do marido, nos amigos, qualquer pessoa, se ela tinha tanta essa necessidade das pessoas gostarem dela, que ela ficava tão preocupada com isso, que essa necessidade deixava ela ansiosa, irritada, estressada, angustiada. Uma coisa muito específica. A gente precisa ser capaz de ser específico e entender esses gatilhos. De todos os problemas que eu tento fugir, o mais agravante do momento é a mãe com depressão que não aceita o tratamento. Ontem o pessoal do trabalho dela me procurou para falar sobre isso, tentando ajudar também. Ela não está conseguindo mais dar conta do trabalho e não aceita que tem um problema e tem resistência à terapia. Sinto muito, Fernando, mas eu entendo perfeitamente, porque a nossa geração passada, das nossas mães, é uma geração que não digere bem terapia ainda. Terapia é para doido. Eu não preciso disso. E acaba, infelizmente, seguindo esse padrão. Eu não tenho muito manejo para isso, mas o que eu acredito é, ela vai precisar se sentir acolhida agora. Você vai estar passando por esse momento difícil, mas eu sempre gosto de olhar assim, às vezes a outra pessoa está pior. Então, não é sobre anular você, mas é como a gente pode resolver o problema, mesmo que ele não seja 100% seu, mas para não deixar que ele te afete cada vez mais. Porque não tem como falar que a nossa mãe não vai afetar a gente. Mas o primeiro, sua mãe, por exemplo, poderia estar aqui. Eu já ia ajudar ela a gerenciar as emoções dela. Mas o primeiro passo é a gente saber entender e pescar esse gatilho, para depois dar nome para isso que eu estou sentindo. Então, às vezes a gente está sobrecarregada, às vezes a gente está angustiada, às vezes a gente está triste mesmo, a gente está com raiva e a gente não sabe dar nome para isso. Eu estou vivendo naquela situação e eu não sei como aquela situação me deixa com medo, me deixa apreensiva. Eu preciso saber pescar, nomear e depois é me afastar. Eu preciso ter estratégias de afastamento desse gatilho, dessa emoção, para que eu não transborde.
É como se fosse furar o copo. Então, eu preciso de duas coisas. Na prática, acho que vem aqui. Eu preciso de fazer duas coisas de uma forma geral. A primeira é apertar a torneira para que não transborde mais, apenas pingue. E ao mesmo tempo construir furos no meu copo para que eu não transborde. Isso é dominar as emoções. Quando eu tenho estratégias para lidar com o que gera a emoção e ela não me afete tanto, porque vai afetar. Eu não consigo trancar minha torneira e ela não pingar nada, mas eu consigo fazer com que ela pingue e não seja uma enxurrada emocional. E ao mesmo tempo, eu consigo furar o meu copo tendo estratégias para que não deixar que ele transborde. Então, mesmo que esteja pingando, se o meu copo tiver furos, essa água, que é essa emoção, vai escoando. E aí eu também não transbordo. Isso é dominar as emoções. Entender aqui os gatilhos e ter estratégias de lidar com ele. E ter aqui estratégias de enfrentamento da emoção. Porque pensa, é mais fácil eu conseguir não comer quando eu estou ansiosa se eu estiver menos ansiosa. Se eu estiver menos ansiosa, eu vou ter menos gatilho para descontar na comida. Eu consigo fazer menos compras compulsivas quando eu estou cada vez com menos tristeza. Eu preciso ajustar na minha vida o que me deixa triste, enquanto eu manejo a emoção. E aqui é um ponto já, se a gente falar de muita terapia. Às vezes a terapia ela fica só aqui, ó. Principalmente a TCC, que é a que eu tenho maior especialidade. Mas muitas vezes a TCC só vai aqui, ó, para a parte prática. Ah, então tá ansiosa? Faça isso. Tá triste? Faça isso. Tá com raiva? Faça isso. É importante? É. Mas ela não é suficiente. Porque se eu não olhar para onde está a causa raiz dessa dor, dessa angústia, vai ficar continuando escoando água o tempo inteiro. Eu preciso ir na causa raiz também. Entender exatamente o que me deixa assim, certo? Vou trazer aqui um exemplo meu para vocês verem que eu tratei exatamente isso. E eu trato todos os meus problemas emocionais assim. Eu fiquei muito tempo em um relacionamento. Por quê? E isso me deixava muito triste, muito ansiosa, muito mal comigo mesma. E eu ficava com um monte de estratégia de lidar com a minha ansiedade, com a minha tristeza, com a minha angústia. Anos aqui tentando manejar. Porque eu não olhava para minha torneira. Eu não olhava para o meu relacionamento ruim. Só que aí tem o encanamento dessa torneira. O relacionamento ruim era o superficial que eu estava vendo. Mas o que tinha nesse encanamento? Meu medo de ficar sozinha, a minha falta de coragem, a minha falta de confiança, a minha falta de autoestima. Então, quando eu arrumei esse encanamento, que é o que tem por trás ainda do grande problema do gatilho aqui, não tinha mais uma enxurrada. Eu não ficava mais tão angustiada. Por quê? Porque eu já tinha construído autoestima. Eu já estava mais confiante. Eu já não tinha medo de ficar sozinha. E aí arrancar essa torneira foi fácil, porque eu tratei ali no encanamento. Então, é esse olhar também que a gente precisa ter. Não só para o que está ali na frente, mas o que tem por trás dele. Na prática, como funciona? Você que está numa situação, no mix, e hoje desconta em qualquer coisa, seja lá o que for, como a gente trata isso? Aprendendo a pescar aqui as situações, que foi os exemplos que eu dei, o que tanto a situação clara quanto o que tem por trás dessa situação. Vou dar um exemplo que eu fiz nem foi uma consulta real, né? Mas foi na conversa que eu estava tendo lá em Fortaleza. Fiquei conversando com uma das meninas de lá e estar comigo é estar sendo terapeutizado o tempo inteiro, né? Que eu não consigo não fazer isso. E ela veio pra mim falar: ai, Aline, eu tô tão cansada, tô tão sobrecarregada. E a gente foi: por quê? E aí eu fui pescando com ela até chegar. A gente viu que o problema dela não era que ela estava sobrecarregada e cansada. O problema é que ela não conseguia, que ela tinha muita coisa para fazer. Ela, na verdade, não estava se permitindo descansar. Ela não tinha tanta coisa assim para fazer, mas ela não estava se deixando descansar. Por quê? Porque ela, antes disso, o que tinha? Uma necessidade de validação.
Ela via todo ali o processo de resultados dela diretamente relacionado ao esforço dela. Se ela parasse de se esforçar, que é parasse de trabalhar como uma doida, ela estaria perdendo todo o resultado. E aquilo estava gerando, não era aquela, o cansaço ali, ela estava trabalhando, o problema que ela trouxe é, estou trabalhando demais. O problema não era esse. Existia um encanamento atrás dessa torneira vazando, que trazia essa água. A gente foi lá e identificou esse encanamento todo e chegou nesse ponto. O medo dela de perder tudo se ela reduzisse o tempo de trabalho. Porque se ela conquistou tudo aquilo trabalhando que nem uma maluca, se ela não trabalhar como uma maluca, ela não vai conquistar mais nada. E tava aí a raiz do problema dela. E a gente teve que olhar para isso. Então, aprender a pescar exatamente qual é a raiz do seu problema. Para depois aprender a nomear como esse problema te faz sentir. Para aí sim encontrar então uma solução exata dessa sensação, desse sentimento. Então a gente faz duas coisas. Olha para o seu passado, encontra da onde ele vem e muda o seu futuro, mudando o seu comportamento agora, no presente. E aí, o seu futuro vai ser diferente, porque você entendeu exatamente o que estava ali acontecendo com você naquele momento. Muito confuso ou tá fazendo sentido? Às vezes eu desembesto falar e não paro, né? Minha Nossa Senhora. Tá fazendo sentido? Fazendo muito sentido, total sentido. Que bom. E aqui e assim, gente, esse é um exercício, esse é o método para a gente conseguir gerenciar todas as emoções que a gente tem. Todos os gatilhos, na verdade. A gente sempre precisa fazer essas três coisas: pescar, nomear e ter estratégias de afastamento. Essa parte é muito simples, juro, é muito simples. Isso daqui eu domino com uma facilidade gigantesca. Se tem um negócio que eu sei fazer bem, é pescar a raiz do problema de vocês. Vocês vêm com, estou com X. Eu falo, isso daí não é X, isso aí é Z. E esse Z veio por A. E A partiu de C. E a gente precisa saber disso para entender para onde olhar. Senão a gente fica olhando, estou trabalhando demais. E o problema não tá ali. Os meus, você sabe? Calma aí que eu também não sou. Eu não consigo saber sem conversar com vocês e fazer o acompanhamento completo. É que não é assim, é por telepatia, tá, Ana? Eu preciso conversar com você para conseguir identificar. Mas eu sou muito boa e rápida de mãe Ellen, vou pegar aqui na minha bolinha de cristal. Não é assim. Eu preciso conversar com vocês para identificar. Mas eu sou muito boa em identificar o que vocês não estão dizendo. O que vocês acreditam que estão falando, mas o problema não é esse. E a gente precisa ir na raiz do problema. E aí, te mostrar isso para que você consiga nomear de uma forma correta. Dentro daqui do tema de hoje, as emoções. Mas pode ser. Ah, Ellen, se a gente não falar de emoções, falar só de medo, vai funcionar do mesmo jeito. Se eu falar de qualquer crença que eu tenho, vai funcionar do mesmo jeito. É a mesma lógica. O método funciona para seres humanos. Se for ser humano, vai funcionar aqui. E depois que a gente então pesca e nomeia, a gente se afasta do jeito certo. Para as emoções especificamente, eu amei essa frase. Às vezes dizemos uma coisa e você vê que é outra totalmente diferente. Gente, eu dei uma palestra inteira sobre isso lá em Fortaleza. O nome da minha palestra foi Como ouvir o que as pessoas não dizem. Eu dei uma palestra exatamente sobre essa minha habilidade. Porque a minha amiga, ela fica maluca com essa habilidade que eu tenho. E ela simplesmente quis que eu ensinasse para todo mundo como ser assim também. Porque para quem é terapeuta, mentora, se você trabalha com seres humanos, você precisa saber ouvir o que a pessoa não diz. E eu abri todo esse método para eles lá, mostrando como a gente ouve o que as pessoas não dizem. Porque presta atenção. Se eu for ouvir só o que vocês dizem, eu vou resolver o que vocês estão dizendo. Agora, se fosse resolver o que você já sabe, será que você já não tinha resolvido? Se eu for fazer só o que você está falando, a gente não vai sair do lugar. Porque o que você está falando, você já sabe.
Mas o que você sabe não é suficiente para mudar. Porque se soubesse, você já tinha mudado. Então eu tenho que ter total capacidade de ouvir e saber o que você não sabe. E o que você nem sabe, por isso você não disse. E aí, quando eu resolver isso, aí sim as coisas vão se resolver. Porque é tipo, não sei nem precisaria de uma analogia para isso. Mas, tipo, meu carro tá quebrado. E aí eu levo o meu carro no mecânico e falo, quebrou o pneu. E aí o mecânico não olha se era o pneu mesmo. Ele só vai lá e troca o pneu porque eu disse. Mas o problema não era o pneu, era, sei lá, o freio. Calma, tô confusa. Vamos lá, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Você acabou de chegar e já tá tomando um monte. Vamos lá de novo, outra analogia. Como é ouvir o que a pessoa não disse? Imagina que eu tenho um carro quebrado e eu parto do pressuposto, eu acho que é o pneu. E eu chego lá no mecânico e falo: troque o pneu porque é o pneu que tá quebrado. Só que não era o pneu, era o freio. Imagina, e aí o mecânico só troca o bendito da roda. Você volta para casa com o carro quebrado. Por quê? Porque a criatura não fez o trabalho dele, que era: deixa eu analisar. Quem é especialista aqui? Eu ou ela? Eu. Então eu vou olhar o carro inteiro e depois eu vou dizer o que precisa ser arrumado. É isso que eu faço com vocês. Vocês veem, meu problema é que eu gosto de comer chocolate. Meu problema é que eu trabalho demais. Meu problema é que eu não, sei lá, o problema que vocês trazem. E eu falo, seu problema não é esse. Seu problema é esse daqui. É o que você não está vendo. Vamos resolver o que você não está vendo. É isso que eu faço. Então, essa parte aqui é muito simples de fazer. A gente consegue fazer isso facilmente. Essa parte aqui não é tão simples assim. As estratégias de afastamento, elas precisam de uma continuidade. Elas precisam de uma prática mesmo sendo colocada. Porque aqui você descobre uma vez, pronto. Você pescou, você sabe, você já sabe. É tipo, é uma única vez que você descobre ali. Você pesca, pelo menos aquela, né? Agora, o afastamento, ele vem de repetição. No processo emocional, vou abrir aqui com vocês um dos exercícios que a gente vai fazer ao longo do desafio do domínio emocional. São vários, mas esse é uma das ferramentas que a gente usa para aprender a dominar as emoções, que é o menu emocional. Para cada emoção, ela tem uma necessidade diferente. Lembra que eu expliquei lá no começo da aula que a emoção é como uma criança? A criança que chora porque está com fome. Adianta eu trocar a fralda? Não adianta. Se a criança está chorando por fome, eu preciso dar comida. Se a criança está chorando por sono e eu vou lá e dou mamadeira, não vai funcionar. Eu estou dando outra coisa. As emoções funcionam da mesma forma. Se eu estou ansiosa, eu busco alívio. Eu preciso me dar alívio. Se eu estou estressada, eu busco extravasar. Eu preciso dessas formas de extravasar. Se eu estou cansada, eu preciso de descanso. Se for um cansaço mental, eu preciso de prazer. Se eu estou entediada, eu preciso de distração. Então, existe uma forma específica de lidar com cada uma das emoções, para que funcione de fato. Vamos rever juntas o menu, construindo exatamente a forma de atender a minha necessidade, da minha emoção, do jeito que funcione. E aí, o, o cronograminha aqui completo, na forma do tratamento, a gente vai pescar todas as situações visíveis e invisíveis que alteram o seu estado emocional, vamos mapear o seu estado emocional e se afastar dessas emoções do jeito certo, que é dando para elas a real necessidade delas. E não ficar fugindo para o chocolate, para a TV, para o celular, para o álcool, para o cigarro, para a compra, seja lá qual comportamento disfuncional você tem. Pescar, nomear e se afastar. Pescar o visível e o invisível. Nomear a sua emoção para a gente ter o afastamento adequado, a estratégia adequada. É isso que a gente vai fazer dentro do desafio do domínio emocional.
É aplicando essas 3 etapas com exercícios diários que a gente vai terminar o desafio tendo muito mais domínio sobre as nossas emoções. E aí você vai sair de uma mulher anestesiada, porque se você fica aqui no celular, na comida, na bebida, nas compras, no que você utilizar, você fica anestesiada. Quando a gente resolve as emoções, a gente desenvolve domínio sobre elas, que é o domínio é pescar, nomear e se afastar, a gente se torna uma mulher leve. Porque eu não estou mais precisando engolir as minhas emoções ou reagir a elas. Eu sinto todas elas, mas elas não me dominam mais. Fazer os exercícios de olhar a roda das emoções para tentar saber o que está sentindo ajuda? Ajuda. Mas dentro do nosso desafio, Ana, a gente vai ter vários exercícios, todos os dias um exercício diferente para a gente aplicar. Ellen, todas podemos participar do desafio ou é a parte? Para as alunas do Light Life, você já tem acesso a todos os desafios durante o ano todo. Você já tem, se você está dentro do Light Life, você vai ter acesso. E para quem está aqui e ainda não é aluna, vocês vão poder entrar e fazer do desafio do emocional e todos os desafios que a gente tem ao longo do ano. Todo mês a gente tem um desafio novo. Graças a Deus, renovei ontem. Seja bem-vinda de novo, Patrícia. Olha aí, tá vendo? As alunas, elas continuam aqui. E agora os desafios vão ser todos lá no Instagram fechado. E aí, quando a gente se torna essa mulher leve, a gente muda o corpo. Quando a gente domina as nossas emoções, a gente tem reflexos no corpo. A gente tem reflexos na mente, se tornando mais segura, se tornando mais confiante, tendo mais autoestima, passando a acreditar mais na gente. E também mais emoção. Eu consigo lidar com as minhas emoções de uma forma diferente, sem cobranças, me sentindo mais feliz, me sentindo mais leve de verdade. É isso que acontece quando a gente domina as emoções. Porque a leveza que a gente busca vem de dominar as emoções e não de fugir delas. Porque se tem uma criança chorando e eu tento ficar tampando a boca dessa criança, ela vai gritar mais. Agora, se a criança está chorando e eu atendo a necessidade dela, eu e ela vamos ficar em paz. Eu e ela vamos estar mais leves. E é isso que a gente faz quando domina as emoções. Certo? Vamos, estão prontas para dominar as emoções? Sim? Preparadas para isso? Alunas, vocês já estão dentro do nosso Instagram lá. Se você ainda não está dentro do nosso Instagram fechado, que é o Big Brother da Ellen, entrem lá na plataforma, que a gente vai começar segunda-feira, mas eu vou mandar na nossa comunidade também, lá no WhatsApp. E se você está aqui e ainda não é minha aluna, gostaria de ser e entender mais o que é o programa e o desafio, a hora é agora, eu vou te explicar, tá bom? O que é o Light Life? É o meu programa de desenvolvimento pessoal. Lá dentro do Light Life, a gente trabalha 3 coisas, que é a tríade do ser humano. A gente trabalha seu corpo, para você conquistar um corpo mais leve, um corpo mais saudável, um corpo mais magro, um corpo com mais saúde. A gente trabalha sua mente, para que você tenha domínio emocional e domínio mental, né? Esse amadurecimento mental, para que a sua mente não te enlouqueça, para que você não fique vivendo paranoias dentro da sua cabeça. E a gente tem o domínio emocional, que é o que a gente vai fazer o desafio agora. E ao longo do programa, a gente vai trabalhando sempre essa tríade do corpo, da mente e das emoções. Do corpo, da mente e das emoções. O Light Life a gente entrega isso. Para que assim você de fato se torne uma mulher que você admire em ser, construindo a vida leve que você sonha em ter. Quando a gente trabalha essa tríade, a gente se torna a pessoa que a gente gostaria e constrói a vida que a gente queria. Dentro do Light Life, a gente trabalha agora com protocolos. Então, existe protocolo para todas as maiores dificuldades de vocês. Tem as alimentares, né, de vício em doce, como você aprende a comer de uma forma inteligente, se você descontrola com a comida, mas também tem, agora a gente está inserindo os outros protocolos que vai para a vida. Então, como a gente tem uma rotina, um protocolo anti-sabotagem, se você se sabota o tempo inteiro, a gente vai tratar isso. Como você constrói uma rotina leve, então, de fato, tenha uma rotina que faça sentido para você, que você seja feliz na sua vida e você não precise fugir dela, e também do movimento do corpo, e a gente vai acrescentando. Então, agora vai entrar com esse desafio o protocolo do domínio emocional,
Vocês têm que entrar na plataforma, tá tudo novo. E aí lá depois eu vou contar várias fofocas novas que teremos lá. Mas vamos ter o do desafio emocional agora, e aí ele vai entrar o protocolo. Vamos ter o mês que vem o desafio de autoestima. Então, a gente vai fazer o protocolo de autoestima e a gente vai desenvolver na prática a autoestima. Enfim, eu vou acrescentando todas lá. De procrastinação, tá na minha lista também. E todos os que vocês pedirem, a gente vai fazendo. Vale cada centavinho esse investimento, que não é só na Ellen, como em si mesma. Ah, vocês querem um plano vitalício? Ai, gente, eu nem combinei com as minhas alunas, mas elas são maravilhosas, tá vendo? Se você não tá lá dentro, entre. E aqui, ó, resultados. Dona Paloma está aqui, que agora que já está fazendo os protocolos, está cada dia melhor. Ah, dentro do Light Life, você, além das aulas e do protocolo, você tem tudo e todo ele em planner. E eu já tô mais magra, tá? Ai, que problema, Paloma. Não atualizei, tenho que atualizar o seu depoimento agora. Já está mais magra que isso. Todos os protocolos ele vai com um planner em PDF que você pode imprimir ou no planner digital que você consegue usar no seu celular como um aplicativo. A gente tem a nossa comunidade maravilhosa que agora está lá no WhatsApp, de tanto que vocês me pediram, e a gente consegue conversar. As meninas se ajudam. É maravilhosa a nossa comunidade. A gente tem os 12 encontros ao vivo, então, 12 encontros de análise, uma vez por mês, além desse encontro onde eu explico todo o processo dos desafios mensais que a gente tem. E os desafios mensais que para mim eu tô muito animada com eles, que como eles acontecem, um tema por mês para a gente se desenvolver nesse tema. E eu não só passo o desafio para você fazer sozinha, a gente faz eles juntas no Instagram fechado só de alunas, onde eu vou mostrando e vou fazendo com vocês na prática. Essas fotos são as suas, Ana, são mesmo. Porque ficou tão lindo que eu falei, vou usar as da Ana, fazendo certinho aqui os desafios. E eu não só fazer com você, mas eu vou mostrando no dia a dia, eu colocando em prática todos os desafios. Então a gente começa o de emoções na segunda e eu vou fazer ele com vocês, até porque eu tô precisando mesmo. Então eu vou fazer eles com vocês, vou explicando e mostrando na prática como a gente domina as emoções. E esse bônus, o Instagram fechado, gente, era um bônus de lançamento só. Eu só dava ele quando eu fazia um lançamento, que é aquelas aulas que eu dou lá no Instagram, aberto e tudo mais. Mas essas criaturas, as minhas alunas, pediram tanto, gostaram tanto, tiveram tanto resultado, que eu decidi manter. Principalmente porque traz a prática. Então, mesmo que a plataforma seja maravilhosa, as aulas sejam incríveis, porque sou eu que dou, eu sou muito boa, modéstia à parte, a prática é algo que a gente tem muita dificuldade. Pegar a aula e colocar ali, entender mesmo, enfrentar as dificuldades que a gente vai tendo ao longo do caminho. E lá no Big Brother, que a gente chama assim, né, o BBB da Ellen, que é esse Instagram fechado, eu vou mostrando tudo na prática, inclusive as minhas dificuldades. E isso traz não só um acolhimento ali de você ver que eu também passo por dificuldades, mas a solução de cada uma delas e ter o meu acompanhamento ali pertinho de você para fazer. E agora, eu quero deixar aqui aberto que, caso você tenha gostado da aula, caso você tenha se interessado em fazer o desafio com a gente, não só o desafio das emoções que começam agora, segunda-feira, mas entrar para o Light Life e participar de todos os desafios, se desenvolver e se tornar uma pessoa mais leve da cabeça aos pés, é uma escolha sua e você pode entrar agora. Ó, eu vou deixar aqui para você o link. Deixa eu pegar aqui o link para você entrar para o programa, mas eu também vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp que vocês entraram. Agora, deixa eu achar aqui vocês de novo. Aqui. Eu vou mandar o link, pelo amor de Deus, ó, quem já é aluna não precisa comprar de novo, tá? Se você não é aluna ainda e gostaria de passar tanto pelo programa, quanto por esse desafio junto com a gente, receber todos os entregáveis, o link está aqui, eu vou colocar para vocês. Vou colocar lá no nosso grupo também. E todas as dúvidas. Ai, Ellen, não sei se é para mim. Ellen, tem uma dificuldade, tenho essa dificuldade ou outra dificuldade. Pode me mandar também que eu converso com vocês e tiro todas. Certo? É isso, gente. O desafio começa segunda-feira, dia 9. Você tem até lá para entrar, até o domingo, que é o último dia
onde, assim, você vai poder entrar qualquer outro dia depois, mas para participar do desafio, tem que entrar até domingo para começar com a gente na segunda-feira. As meninas estavam aqui, deram os depoimentos na hora, mas eu juro, não tem nada mais completo quando a gente fala de um processo de desenvolvimento para que você se torne uma mulher mais leve do que estar lá no programa. Não só pelo conteúdo, gente, porque esse é um conteúdo, na minha cabeça, é um conteúdo mínimo que todo ser humano tinha que saber. Mas se você se identifica comigo e gostaria de ter o meu acompanhamento ao seu lado para desenvolver tudo isso, aí é só entrando pro Light Life. Porque todos os conteúdos que você pesquisar sobre cérebro humano, sobre a neurociência, sobre o comportamento, sobre processos terapêuticos, o mínimo que você precisa ter é o conteúdo que tem lá dentro. Agora, o meu acompanhamento para te ajudar a colocar em prática cada uma dessas coisas é só entrando pro Light Life, certo? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar algo? Tudo certo? Sim, não? Porque daqui é isso. Vou mandar lá o acesso para vocês. E meninas, alunas, segunda-feira a gente começa. Segunda-feira eu vou ao longo dessa semana enviar para vocês aquela mesma preparação. Vou colocar lá os exercícios diários para a gente fazer. E estou muito animada para a gente começar. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Certo? Ai, gente, tô tão animada, porque é tão que eu preciso também. Na verdade, eu tô muito animada para todos os desafios, porque claramente eu vou escolher todos que eu preciso também pra gente fazer junto. E é isso. Até, até essa semana a gente vai falar ainda. Eu ia falar até segunda, mas essa semana eu já vou começar a aparecer lá para botar vocês no eixo pra gente começar na segunda-feira. E quem não é aluno ainda, entre pro programa pra gente se desenvolver em conjunto, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.